Eu vou contar uma história rápida da minha área. Vocês falaram de Davi em um determinado momento quando eu cheguei aqui. Até 1991, não havia nenhuma prova arqueológica da existência de Davi. E a gente até ironiza os críticos da Bíblia falando o seguinte, que o método deles é o seguinte, a ausência de evidência é a evidência da ausência. Você entendeu? Se eu falei que eu ganhei uma caneta Montblanc e eu perdi a caneta aqui, se ninguém achar a caneta, o Rodrigo é mentiroso? Não. Às vezes eu caí a caneta aqui embaixo, às vezes alguém guardou, levou para si. Pode acontecer aquela lei de Murphy, que a melhor maneira de encontrar uma coisa é procurando outra. Daqui a 3 meses alguém tá varrendo lá, acha a caneta ali. Mas enquanto não achar a caneta, você gratuitamente fala assim, o Rodrigo mentiu, o Rodrigo nunca teve caneta Montblanc. A arqueologia, ela trabalha com fragmentos de história. Nós não temos toda a história completa. A maioria se perdeu. Seja a arqueologia bíblica, a arqueologia andina, a egípcia, a suméria, a siriologia, não todas. Então a questão não é se eu tenho um achado arqueológico para cada parte da Bíblia. É se o que eu encontrei confirma a história bíblica ou não, por amostragem. Aí diziam, Arthur é uma invenção da Bíblia Sagrada. A escola de Copenhagen lá, de Philip Davis, dizia o seguinte, o rei Davi é tão histórico quanto o rei Arthur. Mas acadêmicos dizendo isso. Aí um grande professor de paleografia da Universidade de Sorbonne, aí é minha área, né? André Lamer, ele estava pesquisando na estela de Mecha, que é uma pedra de basalto com inscrições aramaicas que está lá no Museu do Louvre. E numa parte bem deteriorada da peça, ele olhou com a lupa e falou, aqui está escrita a expressão Beit David, que tanto em aramaico quanto em hebraico significa casa de Davi, ou dinastia davídica. Ele falou, aqui tem uma prova, Davi existiu, está numa estela, contando um relato histórico que aconteceu da batalha do rei Mecha, e ele menciona os reis da Beit David, da casa de Davi. A ala dos incrédulos estava tão forte como ele que, apesar de André Lamer ser um dos mais renomados professores de paleografia da Sorbonne, ele foi execrado. Literalmente, lacraram com o cara. Ele quase perdeu a cadeira dele, teve dificuldade de publicar artigos, que acontece isso também. Você entendeu? Às vezes os paresteristas cegos não são cegos. artigo de Marcos, eu não vou dar ibope para esse cara não, porque se eu alimentar o látis dele, não quero. Acontece isso. Ele ficou assim mal em 1991. Em 1992, um ano depois, encontraram em Tel Dan, em Israel, uma outra inscrição. Foi o professor Avram Viran. E lá estava Beit David. Quando a inscrição foi anunciada, falaram assim, isso é mentira, isso é mentira. Não, ele publicou em artigo científico. Aí falaram assim, não, essa pedra deve ter sido comprada no mercado de antiguidades. Não, ela foi encontrada em loco. Então ele mentiu. Chegaram a duvidar da idoneidade de um professor de idade que tinha uma carreira brilhante. Chegaram a duvidar porque tinham que dizer que Davi não existiu. Aí depois provaram, não, a pedra é real, tem pátina, ela é antiga. Pátina é quando a gente mede a datação para saber se é antiga ou forjada. Não, mas ele não está Beit Davi, não está Beit Dod, é o nome de um lugar. O pessoal tentou de tudo. Quando não tinha mais para onde fugir, admitiram, tá bom, Davi existiu. Mas ele não foi o rei de um reino unificado de Israel, Davi foi mais um bandoleiro, tipo um lampião, para falar da nossa cultura aqui. 2 detalhes. Letra A, quando chegou agora em 2021, final de 2021, início de 2022, a Sorbonne criou uma nova técnica de leitura de inscrições antigas, que você pega o que está profundo, o baixo relevo, e torna em alto relevo. Aí fica fácil ler. E viu que ali estava escrito Beit David, que André Lamer estava certo desde lá de trás. E os caras estavam tão certos de que Davi era um mito, que ridicularizaram um professor de renome, demorou anos e anos para ver que ele estava certo. E o outro, Avram Viran, provou. Tem 2 provas de Davi. Agora, nós estamos encontrando um monte de evidências que existiu um reino unificado de Davi. Inclusive, o professor com quem eu vou escavar agora lá em Israel, que foi meu professor na Universidade Hebraica, um cara renomadíssimo, o professor Garfinkel. Inclusive, tem uma coisa da Unicamp, que quando ele veio, um dos professores que se opôs à minha fala lá, que eu fui conhecer, ateu, fiz uma amizade tremenda com esse professor, muito querido. E esse professor até mandou um e-mail para mim uma vez, num momento muito cruel da minha vida, e falou assim, Rodrigo, eu não creio em Deus, cara, mas você crê de maneira tão bonita, se apega ao seu Deus que ele vai te tirar dessa. Eu recebi isso desse professor ateu com quem teve a briga na Unicamp. Aí eu falei com ele assim, olha, meu amigo, como eu estou saindo do Brasil, eu não vou poder acompanhar um ex-professor meu na Unicamp, Garfinkel, mas por favor, dessa vez não deixe nenhum ateu barrar a palestra dele. Ele falou, de jeito nenhum, porque agora eu conheço que você é um cara sério.
O Garfinkel foi, falou na Unicamp. Só que o Garfinkel, lembra que negócio de falar de religião? O Garfinkel falou na Unicamp e na época a gente mandou o release da presença dele no Brasil para um monte de lugar. A Unicamp foi o único que aceitou falá-lo lá, porque esse meu amigo ajudou a interferir, esse ateu. Mas ele não falou em outros lugares, nenhuma rede... Quem o entrevistou foi uma rede religiosa, a HIT TV. Ele foi falar na HIT TV, do R.R. Soares, porque nenhuma outra religião falou. Nenhuma outra TV, um cara renomadíssimo. Ninguém quis. Quando Israel Finkelstein, que é um arqueólogo israelense que não crê na Bíblia, escreveu a Bíblia, não tinha razão, veio aqui, tudo enquanto a universidade chamou o cara para dar palestra. William Lane Craig veio ao Brasil, um cara renomadíssimo, com 2 doutorados. O cara é demais. Veio no Brasil, ninguém deu bola para ele, e muitas universidades falam assim, não vamos deixar ele falar aqui porque ele não é um acadêmico sério. O cara ele tem mais artigo publicado que você na área de filosofia. William Lane Craig. Não deixaram. Quando veio o Richard Dawkins, saiu na Veja, saiu nas Baixas Amarelas, tudo quanto é revista. Desculpe, isso aí são 2 pesos e 2 medidas. Isso que eu fico chateado. São 2 pesos e 2 medidas. Aí eu conto uma parábola para os crentes e para os descrentes. Uma vez na Índia, um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Um amigo europeu falou com ele assim, rapaz, para de fazer isso aí. Esse rio está poluído. Ele falou, não está poluído não, esse rio é sagrado, esse rio é poluído. O amigo pegou algumas gotas da água, já que hoje é o dia da água, colocou no microscópio e mostrou para o hindu que as águas estavam completamente poluídas. Desgostoso com a realidade, ele tomou uma pedra, quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Essa advertência vale tanto para os crentes, que às vezes não têm fé, tem fideísmo, sabe? Existe uma diferença entre crença e crendice. Deus pediu para eu ser crente, não crédulo. Sabe o Rubião lá do Quincas Borba, no Machado de Assis, né? Que ele falava do Rubião como sujeito mais crédulo do que crente. Eu sou crente, eu não sou crédulo. Então cuidado para você não ser um crente que está quebrando. Isso vale para mim, a advertência vale para mim. Mas também vale para o cético. Cuidado que às vezes tem tanta coisa que ele está apresentando, mas você está tão seguro do seu ceticismo que você quebra o microscópio e continua mergulhando nas águas do Ganges.